Bom dia, bora pedalar? Pedalar, andar, exercitar, assim como vocês pensam. Fazer exercício, começar o dia caminhando para não enferrujar, Bora lá, vem comigo. Depois eu vou tomar meu cafezinho reforçado. Passar na padaria depois de dar 4 voltas de 300 metros, ok? Vem comigo, vou mostrando para vocês minha caminhada. Você põe blusa, tá calor, você tira a blusa, você tá com frio. Mas espere esquentar. Essa parte da manhã tem muitas pessoas andando, sabe? Então vamos e vamos. A caminhada é longa. Muitas pessoas vêm na parte da manhã e muitas pessoas vêm na parte da tardezinha. Bom dia. Nós somos como uma máquina. Nossos ossos precisam como uma máquina, precisa de óleo, de movimento, senão o que acontece? A gente endurece os ossos, é onde que fica a pessoa, chega uma idade, aí começa a ver uma máquina sem óleo, ela começa a ranger. Por exemplo, eu trabalhei em fábrica como essa aqui, e as máquinas chegavam no final de semana, na sexta, quando a gente parava, a gente tinha que fazer a limpeza na máquina, né? E pôr óleo, né? Para ela trabalhar. Se as máquinas precisam, o corpo humano também, ele precisa de nutrientes, que é a nossa alimentação, alimentos saudáveis, caminhadas, exercícios. Apesar que tá difícil, né? Você achar um alimento saudável hoje. Procure consumir produtos naturais, né, para o nosso corpo, porque hoje a nossa terra está fraca, né? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia fala que nossos antepassados, os primeiros humanos,
continuação dos nossos primeiros humanos, eles tinham que trabalhar 7 anos. Depois de 7 anos, aí eles punham, armazenavam os alimentos. Depois de armazenar esses alimentos, eles tinham que, para não passar fome, né? Armazenava e a terra teria que descansar, porque até a nossa terra cansa. Já pensou? Isso aí, até a nossa terra cansa. Então, pode ver para plantar as coisas. Eu tenho uma pessoa da minha família que diz, né? Que foi plantar uma berinjela e ele estava com medo de pôr na berinjela, porque é um veneno muito, muito forte, né? Porque tem muita praga na terra para matar as pragas, né? Então a terra está cansada. Realmente está cansada. Tudo que há na terra, né? Cansa. E lá do começo já tinha regras da terra, né? Era tudo que plantava dava. E as frutíferas, as plantações eram gigantes, né? Diz que para pegar um cacho de banana tinha que ser 3 homens fortes. Deixa eu virar aqui, ó. Tem esse aqui, ó. 3 homens bem fortes para carregar um cacho de banana. De tão enorme que era, porque era a nossa terra era bem produtiva, né? E hoje vocês podem ver, tudo tem que passar fertilizante, tem que ser bem adubada, né? Mas Deus promete que no futuro, o Salmo 72, capítulo 1, versículo até o 16 fala que até no cume do monte terá superabundância de alimentos. Deus nos promete que no futuro ninguém vai passar dificuldade, vai ter farturas, não vai ter fome. A guerra, a violência, hoje a falta do amor, né? Então tá tudo assim, tá difícil e cada vez pior, né? Mas o que a gente espera? Dias melhores. Nós temos que confiar no Criador, que Ele com certeza, Ele é um Deus que Ele não pode mentir. O que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus da verdade. Acima dos céus é a sua morada. E Ele observa o Filho dos homens. Quando Ele e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fez os céus, os anjos lá em cima, Ele desceu para a terra. E começando lá no livro de Gênesis, fala que a nossa terra, ela mostrava ser sem forma e vazia, né? Só tinha água, vulcão. Aí Deus, continuando ali no livro, a Bíblia Sagrada, fala que ele foi criando com a força que ele tem, que é o Espírito Santo do nosso Criador. E Jesus trabalhou com ele como mestre de obras. Foi criando. Primeiro dia, ele separou as águas. Depois de ele ter separado as águas, mares e mares, ele criou a terra seca.
Ele criou a terra seca. E depois ele passou um tapete verde por cima da terra. Um tapete verde que é a grama. Ficou tudo verdinha. Aí ele jogou a semente dele com a força do nosso Criador de cada espécie de árvores, alimentos para que os seres humanos pudessem deliciar e se alimentar. Isso mostra as características do nosso amoroso Deus e Criador e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou o homem à mercê. Ele plantou todo tipo de verduras, legumes. E naquele tempo, os seres humanos não consumiam a carne. Aí depois ele criou os bichos, né? Os casalzinhos. E ele deu uma ordem para Adão para criar, dar nome nos animais. Adão e Eva, Deus fez ele, depois que ele criou a grama, as plantas, os peixes, criou primeiro os animais, depois criou o homem, né? E ele viu tudo que era bom, tudo que era bom. Aí ele fez um homem dos componentes da nossa terra, fez ele entrar num sono profundo, assim como o médico faz com o ser humano quando vai operar, né? Uma anestesia geral. E ele dormiu e da sua costela ele tirou a mulher para ser companheira de Adão no jardim do Éden, e assim ia ser a vida, uma vida satisfatória. Mas o que nos levou à ruína foi a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por quê? Porque eles pegaram, Deus deixou no jardim do Éden toda espécie de planta, frutas. Só que Deus disse, tem uma árvore ali, que dessa aqui, olha, vocês não podem comer. Mas a inveja é terrível. Deus criou os anjos, e os anjos lá no céu, que estava do lado do nosso Criador Jeová, aplaudia de noite e dava glória a Jeová e Jesus. Cada coisa que ele criava na terra. Mas um anjo ambicioso, um dos filhos de Deus, que ele era muito belo, ele queria a adoração de Deus para si. Ele falou com outros anjos e disse, tudo que há na terra, logo o nosso Criador, ele, Jeová, logo todo mundo vai adorar ele. E esse anjo mau, que foi feito por Jeová, criou ambição e inveja no coração. Aí ele começou a falar no ouvido de outros anjos. Foi onde que desencadeou uma rebelião no céu. E Jesus, depois de estar na terra, ele voltou para o seio do Pai, que é Deus Todo-Poderoso, e ele pegou, com o tempo determinado, ele expulsou o Satanás lá do céu. Lá no céu está uma paz. Lá governa Jeová,
Jesus à direita, com a coroa de governo, e também criou todas as coisas, visível e invisíveis. Como nada que nós estamos aqui existe, tudo com perfeição. E ele lançou Satanás para a terra. Entenderam? É por isso que a terra está do jeito que está. Atrás dos maiorais, nós temos uma força espiritual iníqua, que governa nos lugares ocultos. E eles manipulam os seres humanos a fazer o que é mal. É por isso que há tanta maldade. Pai matando o filho matando o pai, o filho contra a mãe contra o filho, e assim por diante. Então vamos vigiar, orar, porque vai ter um dia que Deus, a palavra dele não volta atrás. Um dia ele vai voltar, né? Atenção para os filhos dele aqui na terra, e ele vai transformar novamente a nossa terra num paraíso. Nosso paraíso começou lá no Jardim do Éden, que é o Iraque, né? E lá nosso Deus, a água era pura, cristalina, a água não era contaminada igual é agora, né? Deus fez tudo bom no seu tempo. Então esse entendimento que eu tenho da Bíblia e da palavra de Deus, né? O meu incentivo é para que todos. Eu tô andando aqui na pista, pois está tendo esses barulhos, viu, gente? Meu incentivo para todos que leiam a Bíblia. Leia a Bíblia para que vocês possam ter um conhecimento exato da verdade. Deus, por meio do seu filho Jesus, foi obediente, morreu no madeiro, e ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele nos resgatou do pecado e da morte. E a morte, por isso que nós morremos. Porque não era pra gente morrer. Era para Deus, pois tempo indeterminado em nossos corações. É por isso que a humanidade envelhece e morre. Infelizmente. Mas mesmo aqueles que estão na sepultura, Deus nos promete que em breve Ele vai reverter essa situação. A Bíblia, no livro de João, capítulo 5, versículo do 27 ao 29, diz assim: E deu autoridade para o Filho do Homem. Filho do Homem quem é? Filho do Homem é Jesus, seu pai é Jeová. Está em Salmo 83, 18. Para julgar as nações. Vai ter um dia que Deus, na sua eterna misericórdia, vai julgar os seres humanos. Aqueles que tomarem o lado de Jeová passarão com vida. Aqueles que morreram por causa de uma enfermidade vão voltar a viver. Jesus, no livro de João 5, 27 e 29, fala que ele deu poder ao Filho do Homem, que é Jesus, de julgar, de chamar aqueles que estão na sepultura. Vão chamar aqueles que estão na sepultura. Aí ele conclui assim: não vos maravilheis disso,
porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus. E sairão aqueles que fizeram ações boas para uma ressurreição de vida. Mas aqueles que praticaram coisas ruins, que Deus sabe, conhece os corações, partirão para um decepamento eterno, que é a segunda morte, que não tem ressurreição. Gostou desse assunto? Eu vou trazer mais. Então vocês curtam, vocês se inscrevem, compartilhem, que eu vou sempre estar falando da Bíblia. Eu estudo a Bíblia, a palavra de Deus, há mais de 30 anos, 35 anos. Então, a Bíblia é como uma luz que clareia mais e mais. Estou andando, meditando nas palavras do nosso Criador. Vamos orar para que venha o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Amém. Deixa eu parar aqui. Tem hora que o meu aparelho ele dá. É difícil. Deixa eu sentar aqui. Esse vamos também parar aqui para desligar a câmera. Porque